A paz do Senhor para todos. Estamos aqui hoje no canal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Londrina para estudarmos mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, pois sabemos que é uma rica fonte de aprendizado para todos nós. Meu nome é Noêmia e faço parte da equipe de professores da Escola Bíblica Dominical aqui na Assembleia de Deus em Londrina. Neste segundo trimestre, cujo tema é "E o Verbo se fez carne", Jesus sob o olhar do apóstolo João. Estaremos na lição de hoje, de número 9, abordando o assunto "O caminho, a verdade e a vida". O texto áureo de nossa lição nos diz: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, que está em João, no capítulo 14 e versículo 6. A verdade prática nos diz: a imagem de Jesus Cristo como o caminho, a verdade e a vida reforça a nossa fé e consolida a nossa comunhão com Deus. A leitura bíblica em classe está em João, no capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 15. Na introdução, essa lição nos fala sobre a pessoa de Jesus Cristo. Jesus, que conhece o coração, sabia que seus discípulos estavam incomodados desde o acontecimento com Judas Iscariotes e assim procurou aquietar os seus corações, como está em João, no capítulo 14 e versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Jesus fez a sua despedida, mas conforta seus discípulos, prometendo que eles não estariam sós, depois de afirmar-lhes que voltaria para o Pai, como está em João capítulo 14, versículo 4. Jesus sabia que o caminho que o levaria ao Calvário era inevitável. Então se dirigiu aos discípulos dizendo: Na casa de meu Pai há muitas moradas, confortando-os para a perda momentânea que teriam, mostrando que estava voltando para o céu a fim de preparar um lugar. E nós sabemos que ele estava indo preparar-nos um lugar, pois esperamos um dia também estar nessa morada eterna, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura, como vemos em Hebreus capítulo 13 e versículo 14. Vemos aqui também a declaração de Jesus como único caminho, verdade e vida, ou seja, ninguém pode se aproximar do Pai, a não ser por meio de Jesus. E Ele também nos oferece consolo e promessas de vida eterna, ao mesmo tempo em que nos alerta sobre dúvidas, incertezas e enganos que podem surgir em nossa caminhada cristã. A palavra-chave de nossa lição é vida. O primeiro tópico tem como título Consolo e promessa do Senhor Jesus. E no primeiro subtópico, o tema é Caminho, a verdade e a vida. Quando Jesus, no capítulo 13 de João, lava os pés dos discípulos, um ato que geralmente é realizado pelos servos, mostrou que os amava, dando a eles uma lição de humildade que deveriam ser imitados por eles. Cristo deu a eles uma grande lição de humildade que deveriam seguir. No capítulo 14, Jesus consola os discípulos, afirmando que após sua morte não estariam sozinhos. No capítulo 14, Jesus consola os discípulos, afirmando que sabiam para onde ele iria, ao dizer em João 14:4, mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Então Tomé pergunta: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Jesus então responde: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Meus irmãos, essa declaração não é uma simples resposta a Tomé. É a síntese da fé cristã, pois nele
Em Jesus, nós temos o único caminho que conduz ao Pai. Nós temos a verdade que nos revela Deus e a vida que vence a morte. Esses três aspectos formam a base da doutrina cristã e devem ser vividos, ensinados e proclamados com convicção e autoridade espiritual. O segundo subtópico, o tema é consolo num cenário de angústia. É evidente nas Escrituras que a alma de Jesus também experimentou plenamente a condição humana. Em João 12, 27, ele admite: agora está angustiada a minha alma. Isso mostra que ele sentia dor, ansiedade e aflição como qualquer ser humano. E a mesma expressão aparece também em João 13, 21, à mesa com os discípulos, ao falar da traição iminente. Ele não estava insensível ao sofrimento. Jesus enfrentava profunda tensão emocional e espiritual. Cristo tinha plena consciência de que a sua hora se aproximava. Ele sabia que seria traído, abandonado, acusado injustamente, torturado e crucificado. Ainda assim, ele não recuou. Essa consciência é expressa em João 12, 27, onde está: e o que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas para isto vim a esta hora. E o mais impressionante é que, em meio à própria dor, Jesus se volta aos discípulos para confortá-los. Que amor é esse que, mesmo esmagado pela angústia da cruz, se preocupa com o coração dos outros? Jesus deixa claro aos discípulos de todo aquele sofrimento seria para o bem de todos. A cruz, à primeira vista, era o símbolo da humilhação, do fim, mas o que parecia vergonha seria vitória. O caminho a percorrer seria doloroso, mas o fim seria o ponto mais alto da redenção, o maior ato de poder e amor da história. Ali, ele destruiria o poder do pecado, como está em Romanos 6 e 6. Ali despojaria os principados e potestades, Colossenses 2 e 15. Ali nos reconciliaria com o Pai, como em Efésios 2 e 16, e ali revelaria o amor de Deus em sua forma mais pura, como está em João 3 e 16. O terceiro subtópico, uma promessa gloriosa. Jesus declarou que o caminho de Deus é o caminho das moradas celestiais já preparada para os seus seguidores. Sem dúvida, a expressão casa de meu Pai, em João 14 e 2, se refere ao céu, o lugar para o qual Jesus estava voltando para preparar morada para os fiéis em Cristo. A Igreja de Cristo vive na expectativa do retorno do nosso Senhor. O arrebatamento da Igreja alegra e anima os corações dos fiéis, apesar dos tempos trabalhosos pelos quais passamos. A esperança desta reunião, gloriosa e eterna, deve ser um conforto para todos aqueles que desejam estar com o Senhor. Assim, estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras, como está em 1 Tessalonicenses 4, 17 e 18. O segundo tópico da nossa lição traz como título dúvidas, incertezas e enganos no caminho com Cristo. E o primeiro subtópico, a dúvida de Tomé. Tomé aparece no Evangelho de João como um discípulo leal, corajoso e que amava Jesus. Ele não entendeu a fala de Jesus e teve coragem de perguntar e expor as suas dúvidas. Em nossa caminhada com Cristo, é comum que surjam dúvidas, medos e incertezas quanto ao futuro ou à direção que devemos seguir. Assim como Tomé expressou sua dúvida ao dizer que não sabia para onde Jesus ia,
Muitos de nós também, em determinados momentos, nos sentimos perdidos ou inseguros. No entanto, a mesma voz que respondeu a Tomé com clareza e autoridade: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida", ainda hoje fala aos nossos corações. Podemos ouvir a sua resposta através da palavra, da oração, da comunhão com o Espírito Santo e da orientação segura que ele nos oferece. Cristo continua sendo o caminho que nos conduz, a verdade que nos esclarece e a vida que nos sustenta em cada passo da nossa jornada. No segundo subtópico, temos as incertezas de Pedro e Filipe. Assim como Tomé, Pedro e Filipe também tiveram dificuldade para entender a mensagem de Jesus de que ele era o caminho para o Pai. Não somos diferentes. Em nossa caminhada com Cristo, é natural que surjam dúvidas, hesitações e momentos de incerteza. A Bíblia mostra que até mesmo os discípulos que andaram fisicamente com Jesus passaram por isso. Tomé não compreendia o destino do Mestre e confessou: "Senhor, não sabemos para onde vais." Pedro, por vezes impulsivo, prometeu seguir Jesus até a morte, mas acabou negando-o por medo. E Filipe, mesmo após tanto tempo com o Senhor, ainda pediu: "Mostra-nos o Pai." Esses episódios revelam que a fé, embora firme, pode ser acompanhada de questionamentos humanos. No entanto, o mais belo é que Jesus não os rejeitou. Pelo contrário, respondeu com paciência, verdade e amor. A Tomé revelou ser o caminho. A Pedro restaurou-o com graça. E a Filipe mostrou que quem vê o Filho, vê o Pai. Assim também acontece conosco. Em meio às nossas dúvidas, Cristo continua nos respondendo, nos ensinando e nos conduzindo com fidelidade. O terceiro subtópico, o engano de Judas Iscariotes. Judas, outro personagem que, mesmo tendo convivido com Jesus todo o tempo, não conseguiu entender os ensinamentos de Cristo e, por isso, não creu nele suficientemente, preferindo trair e vender o Mestre. Lamentavelmente, Judas Iscariotes não reconheceu em Jesus o verdadeiro Salvador e Redentor da humanidade. Sua visão sobre o Mestre estava distorcida e limitada às expectativas sociais e políticas da época. Esperava que fosse alguém que libertasse Israel da opressão romana, não um rei que viesse estabelecer um reino eterno e espiritual. Ao focar nos próprios interesses e ambições, Judas não compreendeu o propósito eterno de Cristo e, por isso, acabou se afastando da verdade. A história de Judas nos ensina uma grande lição. É perigoso confundir nossas prioridades humanas com os propósitos de Deus. Quando buscamos em Cristo apenas soluções temporais, corremos o risco de perder de vista aquilo que é eterno. Precisamos alinhar o nosso coração com a vontade do Pai, reconhecendo que Jesus veio, acima de tudo, para nos reconciliar com Deus e nos dar vida eterna. E o terceiro tópico traz como título Caminho, Verdade e Vida. Primeiro subtópico, Eu sou o caminho. A afirmação Eu sou o caminho não apresenta uma fórmula, um conjunto de regras ou um princípio religioso a ser seguido. Ele está declarando que é o acesso singular, exclusivo e único ao Pai. Jesus não nos entrega um mapa, Ele próprio é o trajeto. Muitas religiões ensinam caminhos de aperfeiçoamento, de mérito humano, mas Cristo oferece a si mesmo.
Ele não disse, eu conheço o caminho ou eu mostro o caminho, mas eu sou, revelando que ele é o acesso único e exclusivo ao Pai. Jesus é a luz que guia os que estão em trevas, como vemos em Lucas 1:79. Ele veio para dar luz aos que jazem nas trevas e na sombra da morte, e guiar os nossos pés pelo caminho da paz. Na Bíblia de Estudo Pentecostal Edição Global, encontramos este comentário. Jesus é o caminho. Ele não é simplesmente um dentre muitos caminhos. Ele é o único caminho para Deus, o Pai. Ninguém, exceto o perfeito Filho de Deus, poderia ter pago o preço total pelas nossas ofensas contra Deus e abrir o caminho para um novo relacionamento com Ele. O segundo subtópico, eu sou a verdade. Jesus Cristo é a verdade, a essência da verdadeira religião. Jesus é a verdade, não apenas parte da verdade, mas toda a verdade. Assim como a palavra ou verbo é viva, tudo que está em Cristo e na sua mensagem é verdadeiro. E a sua verdade é absoluta, isto é, total, definitiva, incondicional, imutável e conclusiva. E também é universal, isto é, verdadeira para todas as pessoas, em todas as situações, de todos os tempos. Comentário também da Bíblia de Estudo Pentecostal, edição global. Em Tiago 1:27, reforça que a verdadeira religião, aos olhos de Deus, não se baseia apenas em ritos ou formalidades, mas em ações práticas motivadas pela verdade de Cristo. Cuidado com os necessitados e uma vida separada do mundo. Isto reflete a própria vida e ministério de Jesus, que uniu compaixão social com santidade pessoal. O texto mostra que a verdade de Cristo se manifesta em atitudes e não apenas em palavras ou doutrina. E em João 1:14, o Verbo se fez carne, enfatiza que Jesus é a revelação plena e pessoal de Deus. Ele não apenas falou sobre a verdade, mas viveu e encarnou esta verdade. O terceiro subtópico, eu sou a vida. Aquele que aceita Jesus Cristo como único caminho, recebe sua verdade e submete-se a Ele e, pela fé, recebe a vida eterna. Quando alguém aceita Jesus Cristo como caminho, isso implica reconhecer sua verdade, ou seja, aceitar sua palavra, seu senhorio, seu ensino, e, como consequência, receber a vida que Ele oferece. Jesus não está falando de saúde física, embora Ele cure. Não está falando de força humana, embora Ele renove, nem de ânimo emocional, embora Ele também console. Ele está falando da vida que vence a morte, a vida eterna que só Cristo pode dar. E encontramos alguns textos que reforçam isso. Em João 3:16, a promessa de vida eterna para todo aquele que crê. João 5:26, assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também deu ao Filho ter vida em si mesmo. João 6:33, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. João 10:28, dou-lhes a vida eterna e jamais perecerão. E João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E em mais um comentário da Bíblia de Estudo Pentecostal Edição Global, encontramos Jesus é a vida. A verdadeira e duradoura vida espiritual está disponível apenas através de sua vida, morte e ressurreição. Sua vida perfeita proporcionou único sacrifício permanente pelos pecados que cometemos contra Deus. Aqueles que aceitam a vida e o sacrifício de Jesus a favor deles, confiando suas vidas à liderança dele,
recebem o perdão dos pecados e a vida eterna com Cristo. Jesus é a vida, porque Ele é a fonte, o sustentador e o doador da existência que vale a pena ser vivida. Uma vida reconciliada com Deus, cheia do Espírito Santo, projetada para a eternidade. Se não temos essa vida, estamos espiritualmente mortos. Mas quando nos unimos a Cristo, passamos da morte para a vida, da condenação para a justificação, da separação para a comunhão. Na conclusão, reconhecer Jesus como caminho, verdade e a vida fortalece a fé cristã, porque aponta para um Salvador completo, que não apenas nos orienta, mas caminha conosco. Não apenas ensina, mas é a própria verdade. Não apenas sustenta a vida, mas é a fonte dela. O caminho leva a Deus, a verdade torna o homem livre, a vida produz comunhão com Deus. Que esta verdade nos leve a viver de forma mais íntima com Cristo, confiando em seu caminho, submetendo-nos à sua verdade e desfrutando da vida eterna e abundante que só Ele pode nos dar. Que Deus nos abençoe.